Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos juntos aqui novamente para mais uma noite da nossa Semana de Oração Jovem Digitais. Acho que só o passador. E eu espero que vocês estejam apreciando bastante um pouco do que a gente vem conversado aqui, de certos temas. Eu gostei tanto desse último vídeo que eu acho que nem precisava pregar aqui depois disso, né? Mas foi um vídeo bem direto ao ponto, gostei bastante. E vamos continuar retratando algumas dessas coisas, desses elementos culturais que fazem um pouco, que fazem um pouco da nossa identidade como adventistas, não é? Eu já falei para vocês que eu não nasci na igreja, eu nasci na maternidade, mas eu fui criado frequentando a igreja, sou aquele adventista de berço, não é? Essa expressão tradicional que a gente gosta de usar, de se identificar. Sou adventista de quarta geração, embora não tenha nenhum pastor na família, não é? Mas eu venho de uma família que ama essa igreja, que trabalha de forma missionária, sempre esteve ali atuando, trabalhando na igreja. Então, isso inclusive influenciou bastante na decisão do meu chamado de poder servir a Deus através do ministério pastoral. Mas é inegável de que nós temos muitos elementos na nossa história, muitos elementos ao longo daquilo que nos formaram como igreja, como denominação, que servem para amadurecimento e também para reflexão de muitos pontos a ver com a modernidade em que nós estamos. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem. Não sei se dá para ver todos os detalhes, mas aqui a gente tem a imagem de um pregador. Imagina um pregador chegando assim na igreja. Eu acho que é um pregador moderno esse aqui, não é? Nos dias de hoje. Então ele está aqui vestido com terno, ele está com a sua gravata de cor roxa, ele está com um prendedor de gravata, a barra da calça dele está um pouco curta, né? E você está vendo ali que ele tem uma meia xadrez quadriculada, não é? De várias cores. E talvez sejam assim que muitos pregadores se vestem hoje em dia para pregar. Mas a questão é que há 100 anos atrás, em 1927, a revista Adventista ela publicou uma recomendação a respeito do vestuário para homens. E talvez 100 anos atrás, esse pregador não pudesse nem ser considerado como um adventista. Por quê? Eu acho que está um pouquinho difícil aqui de ver, mas o que diz ali é que naquele tempo, para os homens, a recomendação do vestuário era não usar gravatas e meias de cores berrantes, não usar prendedor de gravata, não usar dispendiosas correntes para relógio de bolso e outros detalhes também. Calça boca de sino não era recomendado como peça do vestuário. E aí o tempo passa e como eu apresentei para vocês, essa aqui é uma imagem de possivelmente um pregador comum de uma igreja comum. E será que agora a gente pensa, nossa, o mundo entrou na igreja porque agora está usando gravata de qualquer cor. O mundo entrou na igreja porque agora temos as meias de cores diferentes, quadriculadas, xadrez. Ou será que nós não sabemos lidar com costumes e tradições e entender que cada geração tem as suas dificuldades, cada geração tem as suas lutas, e assim os tempos passam, os costumes passam, as tradições passam, mas os princípios permanecem eternamente. Então hoje, para a nossa reflexão, a gente vai entender um pouquinho o que são os costumes e as tradições e o que são princípios. Nesse diálogo que nós vamos ter hoje, nós vamos aprender um pouco sobre adventismo e cultura, como lidar com princípios e modernidade. De fato, a forma como nós nos vestimos hoje como sociedade, e eu digo aqui uma forma moral padrão, não é a mesma forma moral padrão dos adventistas do século XIX, no norte dos Estados Unidos. Mas isso não significa que porque eu não me visto como norte-americano do século XIX, não significa que eu perdi a minha identidade como um adventista do sétimo dia. Nós precisamos entender essas tradições, esses costumes, quais são o lugar que eles pertencem, é claro, tem a sua importância. Para os adventistas de 1927, esses pontos que para a gente parece piada hoje, 100 anos depois, mas esses pontos eram relevantes e importantes sim, para a igreja naquele período, naquele contexto. Tanto que hoje, quando vemos os documentos oficiais da igreja sobre vestuário, nós não vamos encontrar prendedor de gravata, não vamos encontrar cores de meias e de gravatas. Por quê? Porque isso já passou. Isso já não é mais uma luta na sociedade, não é mais algo que identifica quem é cristão e quem não é. Mas houve um tempo em que isso era importante. E precisamos entender como que essas gerações vão passando e como vamos identificando
aquilo que são os nossos princípios. Vamos continuar. Essa daqui é uma das frases que nós costumamos ouvir por aquelas pessoas que gostam de defender um pouco as tradições. Só cantamos músicas adventistas, não é? E eu gosto muito, eu sou um amante da música adventista. Quem conhece Cevada Pop, quem vê lá os Reels sabe. Gosto muito de trazer aquelas músicas nostálgicas. Eu tenho um playlist no Spotify, Nostalgia Adventista, só com músicas clássicas. Gosto muito da música. E por gostar muito de música, a gente pesquisa um pouco e a gente conhece algumas coisas. E eu sei que geralmente a maioria das pessoas que fala isso, que só se deve cantar na igreja adventista, músicas adventistas, talvez a pessoa nunca olhou de fato um inário adventista. E o inário muitas vezes ele é tido como o mesmo grau de inspiração da Bíblia, não é? Tem gente que acha que a música do inário adventista é só a santa, né? As únicas músicas santas estão ali no inário adventista. Inclusive, recentemente nós tivemos uma mudança, não é? Uma atualização, um novo inário. Nós usávamos o de 1996, em 2022 saiu um novo inário, e eu conheço muitos lugares que não querem usar um novo inário, porque o certo é o inário de 96, o bom é o inário de 96, esse novo não presta. Mas é interessante essa frase, não é? O inário antigo é que é o melhor, mas o antigo de quando? Porque quando nós vamos estudar a história da igreja, nós sabemos que em 1914 tivemos um inário, sabemos que em 1921 tivemos outro inário, 1965, 96, 2022, o inário antigo é o melhor, tá? Mas o da sua geração, o da geração dos seus avós, dos seus bisavós, qual inário você está falando? E temos algo bem interessante também, só cantamos músicas que são adventistas. Bom, esse critério parece que não era utilizado pelos nossos próprios pioneiros. Quando essa igreja surgiu, alguns hinos eram cantados e que continuaram sendo cantados até hoje. E talvez nós pensamos que esses hinos são propriedades nossa, quando não são. E se nem os pioneiros tinham esse critério, não é? Parece que hoje as pessoas querem ser mais santas do que aqueles que estavam lá no passado dessa igreja. Nós temos algumas músicas que vieram de origem cristã, mas também nós cantamos alguns hinos, que eles foram adaptados do meio secular para o meio cristão. Não digo especificamente adventista, mas meio cristão em geral. Eu trouxe algumas dessas músicas aqui para vocês, eu acho que o som aí já está ok, vou passar aqui e vai começar a executar. Vamos ver. Oh Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. Conhecem essa música? É linda, não é? Belíssima. Essa música é uma melodia tradicional irlandesa. Ela não foi criada numa igreja, mas ela foi adaptada para o meio cristão, foi adaptada para o meio secular diversas vezes. Essa versão que está sendo cantada aqui é uma música romântica, mas também é uma música que nós cantamos para falar de um lindo país, para falar do nosso sonho do céu. E os nossos pioneiros cantavam essa música. Será que eles eram menos santos por causa disso? Vamos continuar, temos mais uma. Achei um grande amigo. Now I'm getting old and feeble and I cannot work no more. That rusty plated hoe I've laid to rest. Oh, Master Sam, oh, Mr. Say, I'll sleep inside the sky. Uma gravação bem antiga, dá para perceber, né? Essa música ela fala a respeito de um velho, um idoso que já está nos seus últimos dias, refletindo sobre a vida, a natureza, e ele mora numa velha cabana de madeira. E assim ele vai refletindo. E essa música foi uma melodia tão popular para a época que algumas igrejas gostaram tanto dessa música que transformaram essa letra em uma letra cristã para falar de achei um grande amigo. Nós temos também uma das músicas que nós adventistas especificamente gostamos muito de cantar porque fala da volta de Jesus. E foi uma música criada no contexto também da fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao mesmo tempo que a igreja estava surgindo,
essa música ela foi criada para poder saudar a morte de um abolicionista chamado John Brown. John Brown perdeu a sua vida numa discussão ali sobre o fim da escravidão, e a sua morte, ele foi considerado um mártir, e fizeram uma música para ele. Essa música virou o hino daqueles que lutavam pelo fim da escravidão, e essa é a música. Vencendo vem Jesus. Então nós temos músicas no hinário adventista que não vieram de uma origem cristã, músicas que vieram de uma origem secular. E como a gente já bem definiu aqui, secular não significa o quê? Profano. Músicas que vieram de um contexto e que foram adaptadas para o meio religioso. Então o que isso significa? Significa que agora eu, pastor, aqui estou dizendo que a gente vai pegar então o top 50 do Spotify, as músicas atuais, vamos colocar letra cristã nelas? Não significa isso. Por quê? Por que os pioneiros estavam fazendo isso? Por que eles pegavam as músicas mais populares de sua época? Por que eles pegavam essas músicas e colocavam elas no meio religioso? Temos uma explicação para isso. Na tese doutoral de Joesa Mendonça, A Mensagem na Música, Estudos da Teomusicologia sobre os Cânticos Adventistas do Sétimo Dia, ele traz uma abordagem histórica de que os pioneiros adaptavam canções populares e hinos de outras denominações pelo fato da escassez de compositores em seu meio. Então, quando a igreja estava surgindo, não tinha uma variedade de pessoas talentosas para compor e estarem trazendo hinos. Então, o que eles faziam? Eles pegavam melodias populares que, é claro, não faziam nenhuma associação profana, ou seja, eles não pegavam músicas de baile, músicas de festas mundanas, eles pegavam músicas inocentes e a partir dessas melodias, eles colocavam uma letra cristã para serem cantadas na igreja. Isso significa que hoje nós temos uma necessidade para isso? Não. Por quê? O que nós temos de compositores cristãos hoje? Uma variedade imensa. Acredito que até nessa igreja deve ter pessoas aqui que compõem músicas belíssimas. Hoje, no nosso tempo, não precisamos mais pegar músicas de fora e adaptar para o mundo, para o meio religioso. Por quê? Porque o Espírito Santo capacita pessoas em nosso meio, em nossa geração, para fazer boa música. Amém? E veja só, músicas cristãs também fazem parte da nossa história. Às vezes a gente entra com essa regra que não existe, não é que só pode cantar música adventista, e a gente se esquece que Brilhar por Ti não é uma música adventista, é uma música cristã, mas não é adventista. Outra, O Poder do Amor, Vaso de Honra, são músicas cristãs de outras denominações que trouxemos porque fala de uma mesma mensagem que nós também pregamos. Então, às vezes, esse exclusivismo pode enquadrar até mesmo os pioneiros do passado. Então não precisamos entrar nesse afã de querer ser totalmente exclusivistas, mas podemos também pegar algo aqui e ali que funciona. E veja só, não devemos esquecer também de valorizar aqueles do nosso meio. Eu fiquei muito feliz porque o nosso hinário adventista atual de 2022, ele é o hinário que mais possui hinos brasileiros, compostos por adventistas do Brasil. Antigamente, não é, no hinário de 96, tínhamos pouquíssimos hinos. Hoje você olha lá a lista de compositores, nós temos Flávio Santos, Jader Santos, Lineu Soares, Valdeci Lima, Williams Costa Júnior, temos lá Evaldo Vicente, tantos outros compositores. Eu amo tanto a música adventista, que para mim esses compositores são os meus heróis. Eu aprecio muito a forma como Deus usa esses homens e mulheres para compor belíssimas canções que alcançam o coração de gerações e gerações. Então, o ponto sobre música, hoje não temos mais a necessidade de adaptarmos versões, não é? Podemos usar músicas cristãs, usamos isso no hinário, usamos isso no CD Jovem com algumas, mas não vamos deixar jamais de valorizar aqueles que são de dentro. E é claro também, não perdermos a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. Aquilo que é tradicional já foi moderno um dia. Essa frase parece que ela se repete bastante na nossa história.
Eu mencionei para vocês um pouquinho sobre como foi a formação da Voz da Profecia do Quarteto Arautos do Rei. Na década de 1930, uma das músicas, um estilo musical bastante popular nos Estados Unidos, era o Barbershop Quartet, que era o estilo de quarteto de barbearia, onde 4 pessoas se juntavam, dividiam as vozes e cantavam. Era um estilo de música secular, participavam ali de festivais e tudo. E então, com esse estilo crescendo, um pastor visionário chamado H.M.S. Richards, ele teve uma ideia. A ideia de formar um quarteto que usava desse estilo musical, que era mais conhecido no meio secular, e trazer isso para o meio religioso. O que você acha que aconteceu? Será que ele teve críticas na época? Com certeza. E não só por isso, mas críticas também, porque ele estava fundando um programa de rádio. E naqueles tempos não existiam programas cristãos no rádio. Rádio era tido como um meio de comunicação totalmente secular, algo que era do mundo, vamos dizer assim. E quando aquele pastor começou o programa A Voz da Profecia, pasmem vocês, eu até separei aqui para depois, se alguém gosta de ler inglês e quiser ler, existe esse artigo que conta um pouco da história. E quando o pastor H.M.S. Richards começou o programa A Voz da Profecia, nos primeiros anos, algumas igrejas se juntaram, como diz esse artigo, e disseram: não vamos ouvir esse programa, não vamos dar ibope para isso, porque esse negócio de crente no rádio, cristão no rádio, adventista no rádio, não é certo. Isso é uma coisa moderninha demais, é o mundo entrando na igreja. O tempo passou, e hoje usamos a Rádio Novo Tempo, usamos a Voz da Profecia, está escrito, tantos outros programas para alcançar corações. Quarteto Arautos do Rei e outros quartetos é tido como o estilo musical talvez mais tradicional da igreja, não é? O estilo de quarteto. Mas um dia esse estilo foi muito criticado, porque diziam que era o mundo entrando na igreja. Tudo o que é tradicional um dia já foi moderno e criticado. Por exemplo, quando os primeiros LPs, para a galera jovem aí, você só sabe do Spotify, do Deezer, YouTube Music, antigamente o disco, a música, ela saía de um disco, tá? De vinil, você colocava ele numa vitrola, tinha uma agulha que passava por umas linhas assim e saía a música. A tecnologia incrível, não é a marca da besta não, viu? É tecnologia. E aí, esse disco vinha para o Brasil, muita luta, imagina só, da mesma forma que se importa vários produtos, se importavam também os discos. E quando começou a chegar no Brasil, década de 50, e principalmente a partir da década de 60, 1960, quando chegaram os primeiros discos do King's Herald, é na década de 60 que começa então o Arautos do Rei, no Brasil, não é? Mas o quarteto King's Herald já existia nos Estados Unidos, e quando os primeiros discos começaram a chegar na década de 60, alguns irmãos mais tradicionais olharam para aquele disco e sabe o que eles disseram? É o mundo entrando na igreja. Sabe por quê? Porque quando eles olharam a capa do disco, eles olharam, olha, 1, 2, 3, 4, 4 homens de terno cantando, é os Beatles. É o mundo entrando na igreja, esse negócio de quarteto aí. Percebem? Tudo aquilo que é tradicional hoje, no passado, já foi tido como muito moderno e muito criticado. Hoje em dia, quando o quarteto Arautos do Rei vai cantar, alguém chama que é o mundo entrando na igreja? Não, né? É aquilo que é mais tradicional, é a música do céu, alguns dizem, não é? Clube de Desbravadores, esse vídeo aqui está no Cevada Pop, não vou passar aqui se você quiser assistir lá depois. O Clube de Desbravadores, ele foi rejeitado no início. Esse é o primeiro pastor, a primeira pessoa que usou o uniforme do clube no Brasil, pastor Cláudio Bells, já faleceu, um gigante da igreja, e ele conta nesse vídeo, uma entrevista que foi feita com ele, a primeira vez que ele entrou na igreja vestido de uniforme de clube, marchando com as bandeiras, e enquanto ele pregava o sermão, falando dessa novidade, ia saindo pessoas da igreja, chocadas, escandalizadas, porque a igreja estava montando um clube,
porque a igreja estava militarizando os jovens para sair marchando por aí. E hoje, o Clube de Desbravadores é o ministério que mais batiza jovens na igreja. Amém? Tudo aquilo que é tradicional, um dia no passado, já foi moderno demais e criticado também. Se não fosse a audácia desses homens e mulheres do passado, para manter-se em frente, seguindo em frente, apesar das críticas, hoje nós não teríamos tantas bênçãos, e assim Deus vem trabalhando cada vez mais com o nosso povo. Instrumentos musicais. Se discute muito instrumentos musicais na igreja, o que vocês acham? Ainda, 2025, ainda discutimos instrumentos musicais? Na década de 1970 se discutia também, e na Revista Adventista. Na Revista Adventista de 1973, novembro de 1973, a discussão nesse artigo era sobre instrumentos musicais. Mas não era sobre bateria não, tá? Não era. Era violão. Pode tocar violão na igreja? Essa era a discussão da Revista Adventista em novembro de 1973. Por quê? Tem uma causa para isso, claro. Veja só, o autor do artigo diz assim: alguns deixam de receber a bênção da letra ou da música pelo fato de o acompanhamento ser feito com o violão. Tinha gente que ia para a igreja e se tinha alguém tocando música no violão, ficava escandalizado e começava a discutir e deixava de receber a bênção da letra ou da música porque estava escandalizado com o violão sendo usado na igreja. Outro ponto, ele diz assim: talvez daqui a algum tempo, em 73, não sei se alguém aqui era vivo ou já era nascido nessa época, mas ele diz, talvez daqui a algum tempo, o violão, o banjo e a guitarra não venham a estar mais mentalmente associados à música de boate, rock and roll ou à cultura hippie, mas isso parece demandar algum tempo. Não sei se o autor desse artigo está vivo, mas eu acho que esse tempo já chegou, não é? Hoje a gente vê alguma discussão sobre violão na igreja? Eu nunca vi, vocês já viram? Já vencemos essa batalha, né? Já passou. E teve ainda um outro artigo, maio de 1974. E esse artigo diz assim, no ano seguinte um outro escreveu, e ele coloca até mesmo a sua opinião pessoal nesse artigo, ele diz: os números musicais de violão dessa época não me dizem muito, e transmitem dissabores que barateiam e até distorcem a mensagem do evangelho. Rapaz, que violão era esse, hein? E ele continua: há séria dúvida de que o violão possa alguma vez substituir a majestade do órgão no culto de adoração. Mas outros estilos de música podem ser apropriados à adoração, devendo-se reconhecer a variedade de níveis culturais de uma congregação. Então aqui a gente tem uma disputa um tanto elitista, de que aqueles que eram adeptos mais da música erudita, eles achavam que o certo, o instrumento musical que agradava a Deus, era qual? Era o órgão, a majestade do piano e tudo. E talvez daqui a algum tempo possa melhorar. E de fato, essa discussão não era só adventista não, tá? Em 1969, a música evangélica ela foi chacoalhada, porque pela primeira vez no Brasil se gravava um disco de música evangélica com violão. Sabe como que era o título desse disco? O Violão Convertido. 1969, Luiz de Carvalho. Muitos pastores evangélicos proibiam seus membros de ouvir esse disco, porque esse disco era música com violão. Mas o violão era convertido. Hoje a gente dá risada, mas hoje ainda temos algumas discussões de instrumentos de percussão acontecendo em muitas igrejas por aí afora. E de fato, essas discussões que acontecem de instrumentos de percussão, talvez seguem uma linha parecida com essa linha do violão, de escolher o instrumento certo que agrada a Deus. E chamam isso às vezes de música do céu. A música do céu. Bom, eu gosto de ler a Bíblia, gosto de ler o Espírito de Profecia, mas eu não vejo nem a Bíblia e nem o Espírito de Profecia gastando muito tempo
para elaborar conceitos musicais. Tanto que, como eu disse para vocês, a compilação de Ellen White sobre música saiu anos e anos, décadas depois da sua morte. Em vida, ela nunca se preocupou em escrever um livro sobre música, mas não significa que ela não se preocupou em dizer detalhes específicos, em momentos específicos, quando a música estava sendo má utilizada. Não significa que é tudo liberado também. E vamos ver alguns pontos aqui a respeito de instrumentos de percussão. Eles têm lugar na Bíblia? Tem. E eu vou mostrar aqui para vocês os textos da Bíblia, vou mostrar também para vocês como que algumas pessoas usam esse texto para tentar dizer que é contra, mas quando olhamos o contexto não temos como definir que Deus na Bíblia define estilos musicais. Não temos como definir na Bíblia que Deus faz uma lista de instrumentos aprovados e reprovados. E vamos analisar um pouquinho isso aqui hoje. Veja só, em Êxodo 15, 20, Miriam e as mulheres tocaram tambores na celebração após o Mar Vermelho. Esse é interessante, que tem uma crítica legal sobre ele que gostam de fazer. E veja só, 1 Samuel 10, 5 a 10. Profetas louvam com tambores e o Espírito de Deus se manifesta neles. 1 Crônicas 15, 16. Davi organizou os levitas para tocarem símbolos, harpas e alaúdes com alegria. 2 Crônicas 5, 13. Os símbolos faziam parte do louvor no templo de Salomão. Salmo 150, versos 4 e 5. Louvai com tamborim, louvai com símbolos sonoros. E veja só, nenhum desses instrumentos nos textos é proibido por Deus. Todos aparecem em contextos de adoração legítima. A diferença não estava no instrumento, mas no propósito e na reverência com que ele era usado. Mas aí, quando a gente vai falar disso, algumas pessoas se levantam e falam assim: peraí, mas Miriam estava saindo de onde? Do Egito. Então ela estava com costumes do Egito. Então significa que ela estava errada em usar tamborins. Sobre Davi também. Dizem, Davi fez 2 tentativas de levar a arca. Na primeira, tinha instrumentos de percussão, tambores. Na segunda, ele tirou o tambor e deixou outros instrumentos de percussão. Então isso significa que Deus estava orientando no tambor, em tirar o tambor. Bom, quando olhamos para Ellen White, como ela comenta esse texto, Ellen White diz que a música de Miriam foi uma dádiva de Deus, em Parábola de Jesus, página 160. Se Ellen White fosse contra tambores, ela diria isso? Não. Quando ela comenta sobre os profetas de 1 Samuel 10, que cantavam o louvor de Deus com música de flautas e harpas, saltérios e tambores. Nem a Bíblia, nem o espírito de profecia condenam o que está acontecendo nesse texto. Vamos lá. Ela chamou o louvor de Davi com tamborins de solene adoração. E quando você lê o contexto, o que acontece ali no transporte da arca? Você conhece essa história. Davi, ele tenta transportar a arca de volta para Jerusalém. E ele coloca ela primeiro em carros de bois. A arca ali está quase caindo, Uzá vai e segura a arca, ele morre fulminado, acontece um desastre. E aí a arca fica 3 meses parada. Na segunda tentativa, ela vai ser levada pelos levitas, da forma como Deus ordenou. E o texto bíblico diz: qual foi o problema? Eram os tamborins? Não. O texto bíblico diz: o problema era a forma e quem estava levando a arca, que deveria estar sendo levada. Nós não fazemos doutrina, nós não estabelecemos crenças fundamentais com base nas entrelinhas. Isso é muito sério. Nós, como igreja, nunca, como instituição, nunca fizemos uma lista de instrumentos santos, de instrumentos profanos. Por quê? Pelo simples fato da Bíblia claramente em nenhum momento faz isso. Pelo contrário, o que a gente tem no Salmo 150 é uma variedade de instrumentos para louvar a Deus. Mas existe um texto de Ellen White que as pessoas gostam de usar para condenar bateria, condenar instrumentos de percussão. E é esse texto aqui. Vamos ver o que ela diz? Haverá gritos com tambores, música e dança.
Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Logo, não podemos usar tambores para adorar a Deus. Percebem a conclusão como é? Pergunto para vocês, nós louvamos a Deus a semana inteira utilizando instrumentos de percussão aqui nessa igreja. Por usarmos instrumentos de percussão, em algum momento você ficou tão confundido que você não sabia tomar uma decisão correta? Isso aconteceu com você aqui nessa igreja? O que Ellen White está descrevendo é uma cena chamada pentecostalismo, êxtase pentecostal, o movimento da carne santa no ano de 1900 na Campbell de Indiana, onde as pessoas com a música alta, o tambor tinha quase 1,80 m, era um bumbo gigante, ficava batendo, e vários outros instrumentos também, e as pessoas caíam no chão, e as pessoas gritavam e rodavam, e ela disse, estão chamando isso de operação do Espírito Santo, mas não é. E outro ponto, se devidamente dirigido, seria o quê? Uma bênção. Ou seja, o problema estava nos instrumentos, o problema estava na forma como estava sendo dirigido. Mais uma vez, nós não fazemos doutrina e não fazemos crença fundamental nas entrelinhas. Não podemos trabalhar assim com a revelação de Deus. Aqueles que gostam de falar um pouquinho de bateria, é coisa de agora. A maioria desses discos aí são da década de 90. Na minha pesquisa, o primeiro disco adventista com bateria é de 1985, Grupo Orion, Cristo, Segurança Eterna. Esses discos têm bateria. E é interessante que se você chega para uma pessoa que é contra a bateria e você fala dessas músicas, eles vão dizer, tempo bom. Como era bom, não tinha essa modernidade aí. Mas tinha bateria nesses discos. Só não era vista, não é? Mas era ouvida. É um falso saudosismo que muitas vezes move as pessoas. E é claro, qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Mais uma vez, Filosofia Adventista sobre Música, ano de 2004, item 9. Devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a Deus. As formas e instrumentos musicais variam grandemente na família mundial adventista do sétimo dia. E a música proveniente de uma cultura pode soar e parecer estranha a outra cultura. Será que só a música europeia do século XVII, século XVI agradava a Deus? E os israelitas do passado, como eles louvavam? E os gregos, e aqueles que faziam parte da igreja cristã primitiva, como eles louvavam? E os nossos irmãos de outros lugares, outros países ao redor do mundo, como eles louvam? Será que eles louvam igual a nós aqui no Brasil? Eu fiquei nessa dúvida. E eu sou curioso, vocês sabem. E eu pesquisei no YouTube, coloquei o nome da nossa igreja, coloquei alguns países, e foi assim que nasceu um dos vídeos, uma série do Cevada Pop, já tem 2 vídeos sobre isso, música adventista ao redor do mundo. Como é a música adventista ao redor do mundo? Índia.
alai kiluba kolo havea. Al komodai kibra virit karet shomrim kola yom kola laila. Al komodai kibra virit karet shomrim kola yom kola laila so edel. Não louvamos de um jeito único ao redor do mundo. A nossa família mundial adventista do sétimo dia é muito vasta. E a gente precisa ser muito egoísta para achar que só a música brasileira, que só um estilo de música agrada a Deus. Nós encontramos na Bíblia dizendo que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E assim nós acreditamos nisso. E assim nós entendemos que os tempos mudam, que o contexto vai variando de um lugar para o outro, mas aquilo que é um princípio permanece eterno no coração, permanece inabalável. Para você, jovem adventista, independente do contexto em que você esteja, não perca a sua essência. As maiores histórias que nós temos na Bíblia são daqueles que se mantiveram fiéis em momentos de conflito. São aqueles que permaneceram firmes no diante da tempestade. E a sua história pode ser essa também. A história de que mesmo numa modernidade, utilizando de ferramentas diferentes, tendo criatividade para pregar o Evangelho, mantenha os seus princípios no coração, mantenha a sua essência, e na sua língua, no seu idioma, na sua cultura, confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a nossa missão. Nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento, e eu oro para que o mesmo Jesus que morreu na cruz, não por uma nacionalidade, para um Jesus que não morreu por uma igreja, Jesus ele não entrega a sua vida só pelos adventistas, só pelos brasileiros. Jesus ele entrega a sua vida para a humanidade. Que esse mesmo Jesus alcance também o seu coração nessa noite e seja o Senhor da sua vida. Que Deus seja louvado. De me entregar a ti, já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer, já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação
de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém? A maior transformação que pode acontecer é um coração ser renovado pelo Espírito Santo. É Cristo Jesus sendo tratado como Rei, para que o reino de Cristo esteja em nós. Se você deseja que Jesus ele seja o Rei, o Senhor da sua vida, independente daqueles que gostam do Inário, ou daqueles que gostam do CD Jovem, existe espaço para todos nós neste reino. Existe espaço para aqueles que gostam de uma igreja moderna, existe espaço para aqueles que gostam de adorar a Deus em uma igreja mais tradicional. Todos nós fazemos parte de uma mesma família, a família de Cristo Jesus. E todos nós vamos para o mesmo céu também. Que venhamos a derrubar esses muros que nós mesmos criamos, afastando uns aos outros, criando problemas ao invés de focarmos na pregação do Evangelho. Divisões que não levam a lugar algum, mas que estejamos cada vez mais unidos no Jesus que entregou a vida por cada um de nós e que nos chama para essa missão, a missão de levar o Evangelho a todo mundo em nossa geração. E existem pessoas perto de nós que precisam ouvir essa mensagem, e essa missão é nossa. Se assim você deseja, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai de eterno amor, de eterna graça, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, que muitas vezes nos afastam de Ti, mas ainda assim o Senhor olha para o nosso coração e enxerga o potencial de quem podemos ser no Teu reino. E para isso, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração, para que o Senhor molde conforme o Teu querer, para que ao aproximarmos cada vez mais de Jesus, sejamos mais parecidos com Ele. Esteja com cada jovem que está presente aqui. O desafio de se manter fiel aos princípios no meio da modernidade é grande, mas não é impossível, porque temos um Deus ao nosso lado. Temos o Espírito Santo que nos dá força para seguir em frente.
esteja com essa igreja, com as pessoas também que nos assistem de maneira virtual, que o Espírito Santo alcance o coração de cada uma delas também, Senhor. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, assim te oramos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida. Queremos agradecer ao pastor, muito obrigado pelo estudo dedicado, o talento dado por Deus. Ressaltando também que agora, que eu conto com vocês para que estejamos todos juntos amanhã, no pôr do sol, no mesmo horário. E agora teremos os lanches lá embaixo. Eu sou Matheus Almeida, diretamente da Igreja Jovem de São Luís, um lugar de novas histórias.